A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, irmã Gabriela, e estamos na hora da palavra. Vamos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos e irmãs, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que profetiza, porém, com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina desta mulher e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tens, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer na minha obra até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as conduzirá a pastos como se fosse vaso de barro. Eu lhe concederei a autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos e irmãs? Então, hoje nós vamos meditar a carta que foi escrita à igreja de Tiatira. E o Senhor, como nas demais, já inicia esta carta falando uma das características dele: aquele que tem olhos como chama de fogo, ou seja, aquele que vê tudo, aquele que não dorme, aquele que contempla os bons e os maus, aquele que contempla o profundo, o oculto, o escondido, aquele que está olhando para nós, nos vendo 24 horas. Sim, o Senhor está nos vendo em todo momento. Aleluia. Independente se você está agindo conforme Ele quer ou não, Ele está te vendo. Ou seja, meus irmãos, como Ele está nos vendo 24 horas, seja dentro da nossa casa, no trabalho, seja onde for, nós devemos nos portar, agir, obedecer a palavra, porque Deus está vendo. Porque muitas vezes, meus irmãos, muitos eles têm um pensamento, aleluia, enganoso, que às vezes se o pastor não está vendo, se o irmão da igreja não está vendo, se o esposo não está vendo, a esposa não está vendo, o pai não está vendo, está tudo bem. Mas não está tudo bem, pois aquele que julga, aleluia, aquele que tem o poder para julgar, ele está vendo, meus irmãos. Então nós temos que ficar atento a isso. E também fala uma das características, aquele que tem os pés como de latão reluzente, ou seja, pés firmes, pés fortes, aleluia. O nosso Deus, Ele tem. E Ele quer que nós também estejamos firmes, os nossos pés firmes na rocha, firme na presença dEle. E ali, meus irmãos, ele começa falando para aquela igreja, elogiando aquela igreja, falando que conhece as obras daquela igreja, que conhece a perseverança daquela igreja, que conhece a paciência daquela igreja, que conhece que as últimas obras daquela igreja têm sido maiores do que as primeiras. Ou seja, essa igreja tinha obra, essa igreja tinha serviço. Aleluia, Jesus. É isso que o Senhor está falando. Aquela igreja se dedicava ao Senhor, meus irmãos, à obra do Senhor, à caridade ao próximo. Aleluia, Jesus. A ganhar almas para o Senhor. E Deus reconhecia isso. Entenda, meu irmão e minha irmã. Às vezes você está na sua congregação, às vezes você mãe, você pai, você esposa, você esposo, você está ali buscando fazer a sua parte. E às vezes quem está próximo de você não reconhece. Às vezes o seu pastor não reconhece, o obreiro não reconhece. Mas entenda, Deus
Deus, ele está vendo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo está vendo as tuas obras e ele reconhece. Assim como ele reconhecia as obras da igreja de Tiatira, ele reconhece as nossas obras, meus irmãos. Mas, meus irmãos, havia algo contra aquela igreja. O Senhor Jesus falou que havia alguns que toleravam Jezabel. Mas nós não sabemos se era alguma mulher que tinha este nome de Jezabel, aleluia, naquele tempo, naquele lugar, ou se isso estava sendo citado acerca de Jezabel. Jezabel, aquela que foi mulher de Acabe, aleluia, do rei Acabe. Uma mulher que se dizia profetisa. E aquela mulher, ela seduzia, ela caluniava, ela manipulava, ela perseguia os profetas. Sim, meus irmãos, infelizmente hoje também no nosso tempo, aleluia Jesus, há muitos que têm sido como Jezabel, dizendo-se profetas, dizendo-se profetiza, mas infelizmente estão no meio da igreja só para manipular, estão no meio da igreja só para seduzir. Aleluia, Jesus. Estão no meio da igreja só para levar pessoas a segui-los, a fazer as suas vontades. E aqueles que não faz, persegue, como Jezabel, ela fez com o profeta. Hoje na igreja nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo tantas calúnias. Se nós meditarmos, meus irmãos, nós vemos que Jezabel, quando ali acerca da vinha de Nabote, ela mente, ela faz uma calúnia, aleluia Jesus, e ali Nabote é morto para que Acabe possa ter a vinha dele. Então é uma mulher manipuladora que sim fazia calúnias. E hoje, meus irmãos, infelizmente, dentro das igrejas, em vez de todos se unirem para buscar a presença do Senhor, há muitos no meio que só querem ali prejudicar aqueles que verdadeiramente servem o Senhor, que só estão ali com interesses, que só estão ali para seduzir, manipular, para que as pessoas possam idolatrar eles, possam estar conforme ali eles gostam, eles querem. E sim, meus irmãos, também acerca da idolatria, nós temos visto muito, meus irmãos, e muitas pessoas idolatrando pregadores, idolatrando ali cantores, e sendo que tanto os pregadores como os cantores, quem usa é Deus, o poder é de Deus, a unção é de Deus, e toda adoração deve ser para o Senhor. Dando um exemplo, meus irmãos, às vezes, quando a pessoa fica sabendo que vai ter um pregador ali em tal igreja, ele se desloca, ele faz o que for possível para estar. Mas se houvesse um irmãozinho simples, uma irmãzinha simples, um obreiro, uma obreira, às vezes o pastor daquela igreja estivesse pregando, não faria tudo isso. Aleluia, Jesus. Não faria tudo isso para estar ali naquela congregação. Ou seja, meus irmãos, sim, no nosso tempo está havendo muita idolatria. Nós vemos até como há uma idolatria, meus irmãos. Às vezes as igrejas chamam pregadores de renomes grandes, e ali é cobrado, algo assim tão terrível, meus irmãos, que Deus, ele não está nesse negócio. Aleluia, Jesus. Deus não está, porque nós não somos do mundo para cobrar cachê. Aleluia, Jesus. Nós não somos do mundo para ser famosos no mundo. Sim, há shows, as pessoas vão, gritam, fazem o que for possível, pagam caro para entrar ali, aleluia, em shows. Mas não, agora somos nova criatura. E nós não estamos buscando a homens, nós estamos buscando a Deus. Aleluia. Nós estamos buscando a face do Senhor, a palavra de Deus, e obedecer ao Senhor. Então, meus irmãos, muitos ali toleravam a Jezabel, muitos ali seguiam essas práticas de Jezabel, ou a própria pessoa era Jezabel fazendo todas essas atitudes. Hoje não é diferente, hoje tem acontecido no nosso tempo, mas que eu e você possamos rejeitar. Aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor, a Jezabel. Que eu e você possamos rejeitar o pecado, rejeitar as calúnias, rejeitar as perseguições. E eu digo rejeitar de nós ser instrumento do inimigo para perseguir. Porque nós sabemos, sim, que no mundo nós vamos ter aflição, nós vamos ter perseguição. Aleluia, Jesus. Mas nós não seremos instrumento do inimigo para perseguir ninguém. Aleluia. Nós não vamos tolerar Jezabel que persegue, que calunia, que idolatra, que manipula, que mente, que faz o possível, aleluia, Jesus, para crescer, para aparecer. Porque sim, infelizmente muitos têm querido aparecer, meus irmãos, aleluia, mas tudo isso é rejeitado pelo Senhor. E o Senhor fala para eles que já deu tempo, aleluia, mas ela não havia se arrependido. Sim, meus irmãos, Deus dá tempo. Às vezes nós vemos, mas irmã, eu estou vendo isso acontecendo, tudo isso,
acerca do espírito de Jezabel, acerca de Jezabel, todas essas atitudes, eu estou vendo acontecendo e nada acontece com essas pessoas. Por isso que essas pessoas só continuam crescendo, tendo mais seguidores, tendo mais pessoas próximas a ele. Aleluia, Jesus. Mas, meus irmãos, Deus dá tempo. Deus dá tempo para todos nós, e aqui em específico o Senhor fala, dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Deus dá tempo para todos nós cairmos em si. E ali o Senhor fala, como ela não se arrependeu, faria ela adoecer, e grande aflição viria para aqueles que a seguiam, para aqueles que juntamente com ela praticavam a prostituição. E, meus irmãos, prostituição não é só prostituição sexual, mas também prostituição religiosa. Ou seja, muitos que estão com o pé aqui, outro lá. Aleluia. Muitos que ali às vezes seguem sim tudo isso que Jezabel representa. Aleluia, Jesus. E ao mesmo tempo também que está ali na igreja e falando que serve o Senhor. Ou seja, servindo a dois senhores, meus irmãos. E o Senhor, ele não aceita isso. E o Senhor fala mais que aqueles que seguem os filhos dela seriam mortos. Que filhos seriam esses? Os filhos, os seguidores, os que seguem a Jezabel, o que segue essa mentira, o que segue essa calúnia, que segue este engano, todos estes irão perecer, meus irmãos. E principalmente irão perecer em morte espiritual. Aleluia, Jesus. O Senhor, ele fala mais acerca das práticas da profundeza de Satanás. Ou seja, é o ocultismo, a adivinhação, aleluia, magias, simpatias e muitas outras coisas, meus irmãos. Tudo isso não provém do Senhor. Tudo isso não agrada ao Senhor. Mexer com essas coisas, aleluia, Jesus. Muitas às vezes no princípio acham que vai fazer bem, mas pelo contrário, fará mais mal para você espiritualmente. E o Senhor, ele fala para aqueles ali que não estão nessas práticas, aleluia, Jesus, para que guardasse o que tem, aleluia, até que ele venha. Sim, meus irmãos, guardar o que temos. Aleluia, Jesus. Você começou a seguir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Você aprendeu, o Espírito Santo te ensinou a orar, a buscar a face do Senhor. Os dons e talentos o Senhor te concedeu. Aleluia, Jesus. Mantenha aquilo que você tem. Mantenha aquilo, a Jesus, aquilo que o Senhor te entregou. Persevere nisso, guarda, não deixa você se corromper. Sabe por quê, meus irmãos? Nós vemos muitos começando, aleluia, Jesus, no início. E essas pessoas vão aprendendo, o Espírito Santo vai as ensinando, mas ao decorrer, vendo essas situações, vendo essas más influências de Jezabel, aleluia, Jesus, eles começam a se corromper, eles esquecem daquilo que lá no princípio o Senhor ensinou, eles esquecem que da oração, eles esquecem da palavra, eles esquecem de jejuar, eles esquecem de santificar. Que nós não possamos esquecer, meus irmãos, aquilo que o Senhor nos ensinou. Mesmo que o mundo mude, mesmo que a igreja onde congregamos mude, o homem mude, o que seja, mas a palavra do Senhor, ela não muda. Vamos guardar aquilo que o Senhor, ele nos ensinou. E o Senhor fala que aquele que vencer daria autoridade, aleluia, para governar as nações. A autoridade que o Pai deu a ele, ele daria aos vencedores. E daria também a estrela da manhã, meus irmãos. Então vale a pena porque tem recompensa. Vale a pena mesmo que hoje você esteja aqui sendo perseguido, aleluia, por essas Jezabels. Glória a Deus. Mesmo que hoje você esteja sendo caluniado, aleluia, Jesus, tenha havido muita coisa de errado acontecendo. Se você guardar o que você tem, se você perseverar, aleluia, Jesus, na presença de Deus, obedecendo a Deus, servindo a Deus de corpo, alma, espírito e coração, com sinceridade, aleluia, Jesus, você vai governar com o Senhor naquele grande dia. Então vale a pena, meus irmãos, vale a pena. A estrela da manhã será lhe dada. Aleluia, Jesus, a luz que nos ilumina será nos dada, meus irmãos, aleluia. Então nós precisamos permanecer fiel ao Senhor, amém? Não vamos aceitar Jezabel, não vamos aceitar tudo isso que Jezabel representa, aleluia, na nossa vida ministerial, porque muitos, meus irmãos, Deus, ele tem uma grande obra, Deus, ele quer sim que você cresça, Deus tem muitos que o Senhor tem
tal grande obra, aleluia, Jesus, de levar essas pessoas aos outros lugares, a nações, para pregar a palavra dele, para orar, mas que, glória a Deus, para louvar, mas que nós não podemos, meus irmãos, influenciar, porque infelizmente há muitos também quando chegam, aleluia, a essa determinada fase da promessa, aleluia, escutam a Jezabel em vez de escutar ao Senhor. Esquece das primeiras obras, esquece do princípio, não guarda o que tem e deixa-se corromper no meio do caminho. Que nós não venhamos nos corromper, meus irmãos, mas prosseguir firmes em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Vamos fazer alguns segundinhos de oração para que o Senhor nos guarde, nos livre, abra a nossa visão também para nós não sermos enganados. Porque como nós aqui nós meditamos, Jezabel é manipuladora, ela é sedutora. Vem ali de mansinho para conquistar, para enganar, mas em nome de Jesus o Senhor vai abrir a nossa visão, vai abrir o nosso entendimento e nós não seremos enganados. Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Deus maravilhoso, Deus grande, Deus de poder, eis-nos aqui em mais essa oportunidade no qual o Senhor nos concede. Senhor maravilhoso, nos ajuda a não ser enganados, aleluia, Jesus, por falsos profetas, falsas profetisas, que dizem, aleluia, Jesus, que servem e não servem. Aleluia, Jesus, não nos deixe abater pelas perseguições que vamos passar, meu Pai. Aleluia, não nos deixe, meu Pai, ser manipulados, meu Pai. Tenha misericórdia e compaixão de nós. Não deixe, Deus, que nós idolatrar a homem algum, meu Pai amado, aleluia, Jesus, e que nem que nós, meu Pai amado, nos livra da soberba, da vanglória, nos livra, Senhor, tenha compaixão e misericórdia de nós, meu Pai. Precisamos de força para guardar o que temos, meu Pai. Precisamos, Deus querido, de força, de paciência, aleluia, de perseverança. Precisamos sim, aleluia, fazer grandes obras. Ah, Jesus, as últimas serem ainda maiores do que as primeiras. Nos capacita, Senhor, nos capacita e nos ajuda a dar ouvido àquilo que o Espírito Santo do Senhor fala às igrejas, fala a nós, nos ajuda a dar ouvido e obedecer. É que pedimos ao Senhor e clamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs? Que Deus me dê força, que Deus te dê força, que nós possamos guardar o que temos até o dia da vinda do nosso Jesus. Amém? Quando Ele virá buscar a noiva. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, ativar os sininhos das notificações, deixar o seu like e deixar nos comentários o seu pedido de oração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te dê sabedoria, em nome de Jesus. Que Deus nos dê visão de águia, para nós não sermos enganados, em nome de Jesus. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.